a todos. Se pude pé no seu lugar, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma manhã em que podemos acordar, colocar os nossos pés ao chão e saber que o Senhor está conosco. Saber que o Senhor nos permitiu a vida neste dia de hoje. E por isso nós queremos te agradecer. E por isso nós estamos aqui para dizer ao Senhor que tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Pai amado, abençoa o culto desta manhã. Que esta manhã de domingo seja uma manhã bem-aventurada na vida de teus filhos. E que todos aqueles, meu Pai, que vão louvar ao Senhor, adorar a Ti, clamar ao Senhor, todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, meu Pai, nesta manhã, venham ser impactados por ela. Em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, entra agora na presença de Deus e faça a tua oração. Faça agora a tua oração. Entrega para Ele os seus caminhos, a sua vida. Entrega para Ele os problemas que tem te sufocado. Entrega para Ele as distrações que tem te afastado dele. Fale com Deus aí agora. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a tua oração. Fale com Deus. Fale com o Todo-Poderoso, porque só Ele tem as promessas para a sua vida. Promessas de vida, de paz, de alegria, de cura, de livramento. Promessas que chegarão a ti, porque você neste momento se achega a Ele. Chegai-vos a mim, diz Ele, e eu me chegarei a vós outros. Então se achega a Deus neste momento, porque Ele se achega a você. Aleluia, meu Pai. Senhor, incline-se ao ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louva-te, meu Deus, enquanto eu viver.
Deus diz que todos aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados, que vinde a Ele quem? A Jesus. E Ele, o Senhor Jesus, vai o livrar, vai o libertar, vai tirar todo esse cansaço que tem sobrecarregado os seus ombros e tem tirado a sua paz. Amém? Então, se você crê nisso, pega aí agora tudo que representa a sua família, pega aí agora a sua garrafa com água e vamos clamar a Deus. Clamar porque está escrito assim no livro de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Amém? Você crê nessa palavra? Então, levante agora e tudo para o céu. Meu Deus e meu Pai, tanto nas mãos dessa pessoa agora que está em casa, que nos acompanha através das redes sociais, como essa pessoa, meu Pai, que se encontra aqui no templo, aqueles que aqui ao pé da cruz colocaram o seu pedido de oração, porque creem, meu Pai, que o Senhor tem o poder para curar, para libertar, para livrar a pessoa amada, a pessoa querida, de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença. Oh, meu Deus! Essa pessoa carrega consigo um álbum de fotografia da família. Essa pessoa carrega consigo a foto do casamento, do dia, meu Pai, que era o dia mais feliz da vida deste homem, da vida desta mulher, que hoje tem sido dias infelizes, de tristeza, de mágoa, xingamentos, palavras que machucam um ao outro. Essa pessoa, meu Pai, está em suas mãos a sua garrafa com água, o seu copo com água. Por isso, meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o doente seja curado, que o enfermo seja livre desta enfermidade, que o cego venha enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o aleijado andar, que aqueles, meu Pai, que se encontram num leito de hospital em coma, volte à vida. Em nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, visita a casa deste homem, desta mulher, e liberta a sua família de todo o mal, de toda obra maligna, de toda obra de feitiçaria, de bruxaria, macumbaria. Liberta, meu Pai, essa família das doenças, das enfermidades, das possessões. Liberta, meu Deus, esse familiar das drogas, dos vícios, meu Pai, dos jogos, do álcool. Em nome do Senhor Jesus, seja agora a família desta pessoa tocada pelo Senhor e libertos de todo mal. Pai, o casamento se encontra em ruínas, o casamento que muitos disseram não tem mais jeito, que o Senhor venha restaurar agora, meu Pai, que haja, meu Pai, uma restauração neste casamento, e os espíritos que ganharam
a peça de roupa, um objeto para destruir, para entrar e destruir esse casamento, que colocou o esfriamento deste homem e desta mulher, para havê-los separados, sejam repreendidos agora, em nome do Senhor Jesus. Visita agora as pessoas que se encontram depressivas, esquizofrênicas, e sejam elas libertas, meu Pai, deste mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque a tua unção, meu Pai, nesta água. E quando essa pessoa tomada mesmo, seja ela livre de todo mal e abençoada. Aonde ela fizer uso desta água, que o milagre venha acontecer. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Tome da água com fé. Graças a Deus. Amém? Pai, é essa experiência que eu gostaria que o teu povo tivesse com o Senhor, de ser atraído pelo Senhor, de se acender uma chama do Espírito dentro dela, de forma que ela não venha deixar essa chama se apagar. Porque essa chama, meu Pai, que mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, vai nos fazer ficar de pé. Vai nos fazer ficar de pé, meu Pai. Essa chama. As lutas sempre estarão conosco. Mas a chama do Senhor, o Espírito do Senhor, não pode se apagar em nós. Que sejamos um verdadeiro adorador, cheios da tua unção, cheios da tua presença. Aleluia, Jesus. Vai glorificando a Deus e dizendo: eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Pai. Tu és tudo para mim. Tu és como o ar, que eu sou totalmente dependente. Sem o ar, meu Pai, eu não vivo. E sem o Senhor eu também não vivo. Espiritualmente falando, sem o Senhor, eu ficarei como folha jogada ao vento, perdido, sem direção, como uma folha seca, arrastada pelo vento. É por isso, meu Deus, é por isso que aqui estamos, invocando ao Senhor para mais intimidade. Mais intimidade. E aqueles que ainda não têm essa intimidade, meu Pai, que ela venha ter essa intimidade. Que sejamos verdadeiros adoradores. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem
pode contar comigo. Pode contar comigo, meu Senhor. Eis-me aqui. Faça de mim um instrumento do Senhor para pregoar boas novas aos quebrantados de coração, aos aflitos, aos prisioneiros por espírito maligno, aos doentes, aos enfermos. Eis-me aqui, Senhor. Me usa hoje, amanhã e para sempre. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia, Jesus. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Amém? Pai amado querido, o Senhor venha dar direção. Que a palavra do Senhor fale com todos nós nesta manhã. Amém. Olha para o pastor. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Amém? Todos nós sabemos disso. Os discípulos que andaram com o Senhor Jesus sabiam disso. Porque o Senhor Jesus falara direto com eles. Que ele seria levado à cruz, seria morto na cruz, seria sepultado, mas iria ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos sabiam disso. Os discípulos, antes de Jesus morrer, eles andavam com Jesus, evangelizavam, ensinavam a palavra, curavam os doentes, os enfermos, expulsavam os demônios, ou seja, eram cheios de fé, cheios de fé, estavam imbuídos numa fé sobrenatural, a fé que faz milagres acontecer. Mas depois que Jesus morre, os discípulos se acovardaram. Que é isso, pastor? Sim, se acovardaram porque o Senhor Jesus já tinha ensinado tudo para eles, já tinha dito tudo para eles, o que iria acontecer, como se sucederia. Jesus já tinha deixado eles todos orientados. Mas quando Jesus morreu e não estava mais ali presente fisicamente, eles se acovardaram. Eles ficaram com medo da perseguição, de ser morto também. Eles não acreditaram
que Jesus de fato iria ressuscitar. Eles perderam a fé. Eles se perderam. E é o que acontece nos dias de hoje na nossa vida. Quando nós estamos diante de problemas que parecem sem solução, e nós não vemos a presença do Senhor agindo no nosso meio. Os discípulos não tinham mais a presença de Jesus, perderam a presença física, mas não lembraram que havia com eles a presença espiritual. Então, eles se colocam dentro de uma casa e ali eles não sabem o que fazer, estão perdidos. Amém? Vamos ler. Finalmente, e aí eu vou acrescentar aqui, depois da ressurreição, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Olha para o pastor. Jesus disse para eles: eu vou morrer, eu vou ser sepultado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou estar com vocês. Mas depois que Jesus morre, depois que o corpo, a presença corporal física de Jesus não está mais perto deles, eles desacreditam. Jesus vai encontrar eles desacreditados, incrédulos, com incredulidade no seu entendimento, no seu coração, e o coração deles endureceu. É o que acontece com muita gente nos dias de hoje, quando perde um familiar, quando perde um filho, quando perde um esposo, uma esposa, entra na incredulidade, endurece o coração para Jesus. E por mais que alguém venha até essa pessoa dizer: olha, não fique assim, vamos continuar na fé, vamos continuar na caminhada, Jesus está conosco, ela não acredita. O coração dela endureceu a ponto dela não crer mais nada, em mais nada que diz a palavra de Deus. Mas ela consegue acreditar no que diz o homem lá fora. Nessa manhã, quando eu estava indo para a igreja de Andorinhas, eu peguei um Uber, e aí quando eu entrei, o rapaz olhou para mim, aí, bom dia, eu falei: bom dia, meu amigo. Aí tá bom. Aí daqui a pouco ele perguntou: você está há quanto tempo na igreja? Eu falei: eu sirvo a Jesus há 23 anos. Ele eu caí nessa durante 30 anos da minha vida. Olha só, eu caí nessa durante 30 anos da minha vida. Eu fui evangelista, eu fui pastor na Igreja Assembleia em Minas e tal. Começou a falar. E aí, quando o saudoso pastor fulano estava na direção, a igreja era uma bênção. Depois que ele faleceu, entrou outro que a igreja se transformou. E hoje eu não caio mais nisso, não. Hoje eu sou
da religião judaica, messiana judaica. Eu acho que por isso ele falou, salvo engano. Entendi. Então hoje o Senhor está no judaísmo? Estou. Amém. Glória a Deus. Significa que o Senhor não se perdeu totalmente. Você está entendendo? Mas ele não quer mais ouvir a palavra de Deus. Só por causa de alguém fez algo contra ele, contra a igreja que ele está. E hoje o que nós temos na igreja é isso. Pessoas que não suportam mais a repreensão, pessoas que não suportam mais ser corrigidas pelo seu pastor e colocam uma mágoa no coração e logo ela sai da igreja porque ela acha que não deveria ser tratada daquele jeito. Nós estamos vivendo isso. Com ele aconteceu isso. E aí quando ele me deixou lá na igreja, ele falou, tenha um bom dia. Falei, amém. Que Deus abençoe o trabalho do Senhor, o dia do Senhor e te guarde. Aí ele deu um sorriso, foi embora, seguiu o caminho dele. Se você, e eu não vou citar aqui algumas coisas que ele falou, porque quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela sabe discernir. Mas quando a pessoa não é, ela acaba absorvendo. Então por isso que eu não vou falar algumas coisas que ele falou. Então, os discípulos criaram no seu coração a incredulidade e endureceram o seu coração. Porque aqueles que já tinham visto Jesus, chegou até eles e disse, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Eles achavam até que estavam loucos. Está ficando louco? Jesus ressuscitou o quê? Tomé disse, eu só acredito vendo. João, que era amigão de Deus, do Senhor Jesus, também estava incrédulo, com o coração endurecido. Então você vê que quando as pessoas passam por problemas que machucam o seu interior, que a morte de Jesus machucou o interior deles, a primeira coisa que aquela pessoa machucada faz é se fechar. Ela fecha o seu coração para não querer mais ouvir sobre aquela situação. E sofre com isso. Jesus apareceu para eles. Jesus viu a incredulidade deles. Jesus viu a dureza do seu coração. E perguntou por que não deram crédito aos que tinham visto já eu ressuscitado. E disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus aparece e reanima-os. Jesus aparece e diz para eles assim, ô cabeçudos, eu estou com vocês. A morte não me parou, a cruz não me parou, o sepultamento não me parou. Eu estou com vocês. Então se levanta
vai atender o povo, vai ajudar o povo. E aí, ele disse: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Talvez você que me ouve agora, talvez você que está aqui, está precisando disso, de ser sacudido para se atentar que aquele que deu a vida por você na cruz, ele não te abandonou, ele continua com você, enquanto você estiver com ele. Entenda isso. Enquanto você estiver com ele, ele está com você. Mas o dia que você se sentir que não está com ele, coloca o joelho no chão e fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu estou como aqueles discípulos. Eu estou criando em mim uma incredulidade. Está nascendo em mim uma incredulidade. Está nascendo em mim distanciamento de ti. O meu coração está endurecendo. Pai, não deixa. Não me deixa endurecer o meu coração para ti. Não me deixa. Não me deixa deixar de crer no que aqui está escrito, só porque alguém lá fora falou que isso aqui é uma inverdade. Porque aquele rapaz do aplicativo, ele falou, e hoje que eu acompanho professor fulano, professor Beltrano, então eu não creio mais nada que está aqui escrito. Ele deixa de acreditar na palavra que é santa, presta bem atenção. Ele deixa de acreditar na palavra que é santa para acreditar em homens promíscuos. Homens que estiveram a pregar esta palavra, mas que por causa da sua dor, como os discípulos, colocou dentro dele a incredulidade, deixou de crer, endureceu o coração e culpou a Deus. E por quê? Porque traíram as suas esposas, perderam o seu casamento, perderam tudo que tinham. Tudo que tinha foi tirado. Aí com a mágoa, o sofrimento, a dor que estava no coração, então tá bom, a partir de hoje eu vou estudar, eu vou procurar estudar, até arrumar um meio de desacreditar essa palavra. E eles estão por aí na internet, eles estão por aí no YouTube. E aquele que não tem discernimento vai cair nesse conto de fada e vai para o inferno, porque está escrito que eles viriam e eles enganariam a muitos, até os da fé. Você vê, um pastor de 30 anos foi enganado. 30 anos. Então como é que não vai enganar você que está começando agora? Como é que não vai enganar você que está sofrendo e chega na igreja, ouve a palavra, se liberta, é curado, é livre? E aí daqui a pouco você ouve uma pessoa dessa falar. E o diabo está fazendo o seu trabalho, pega lá os seus cortezinhos e começa a mandar para todo mundo. Mas Jesus falou, naquele dia o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim é o que vai se salvar. Eu rogo a Deus, e eu oro a Deus,
para que vocês sejam estes que vão permanecer até o fim. Porque daqui para frente, tem um ditado que diz assim, né? A porca vai torcer o rabo. E é isso aí. Daqui para frente, as coisas só vão piorar. Se vocês acham que os escândalos que vocês viram, porque para os discípulos isso aqui, a morte de Jesus, foi um escândalo. Ficaram escandalizados. Se vocês acham que o que você tem visto, ouvido aí, são escândalos suficientes, esquece. Que muito mais coisas estão para acontecer. Muito mais coisas. Até aqui, vocês entenderam? Cuidado com o coração. Cuidado com o que você ouve, o que você guarda. Cuidado com quem traz as notícias para vocês. Antes, examine. Procure teu pastor, tua pastora. Pergunte. Olha, eu fiquei sabendo disso, olha, eu ouvi isso, só chegou para mim essa mensagem. O que o senhor acha? O que a senhora acha? Porque como pode as pessoas acreditarem em alguém que traiu a esposa, que traiu os filhos, que perdeu o seu casamento, que vive na patifaria lá fora? Como é que pode as pessoas dar mais ouvido em uma pessoa assim do que uma pessoa de Deus? Salve aqueles que envergonham o nome do Senhor, que se disfarçam de pastor. Tiram esses, que esses aí, o Senhor Jesus vai dizer para eles assim: apartai de mim que eu não vos conheço. Então não esquenta a cabeça com eles não. Pastor, mas eles expulsam demônios. Esquenta a cabeça não. Eles curam enfermos. Esquenta a cabeça não. Esquenta não. Porque o Senhor Jesus falou que naquele dia eles virão até Ele. E chegando até Ele, eles vão dizer: Senhor, em Teu nome fizemos curas, milagres extraordinários, ressuscitamos mortos, fizemos o aleijado andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar. Em Teu nome nós curamos pessoas que tinham câncer, pessoas que estavam no leito de morte. E Jesus simplesmente vai olhar para ele e dizer: apartai de mim, direto para o fogo eterno. Ou seja, não vai ter nem um segundo tempo não, já é direto para o fogo eterno. Porque eu não vos conheço. Não conhece. Ah, pastor, então quer dizer que toda pessoa que expulsa... Não. Jesus está dizendo isso para justamente aqueles que um dia estiveram na presença dele, fizeram a vontade dele e deixaram o seu coração se contaminar e saíram da presença dele e hoje estão vivendo a vida igual esses professores que o rapaz falou. É isso. Não tem problema nenhum a pessoa ser usada por Deus e expulsar demônio. Não tem problema nenhum a pessoa ser usada por Deus e curar. Não tem problema nenhum. Desde que o centro seja a salvação dela por Deus. Desde que ela não se desvia nem pela direita nem pela esquerda. Ela vai ter que resistir. Mas se ela se perder, ela pode ficar aqui, ó, 30, 40, 50, 60, 70, morrer velhinho. Mas se ela errou diante dele, ela vai pagar o preço. Está dando para entender?
Porque para pensar, uma pessoa que tem 30 anos, 20 anos, 10 anos em um ministério, ela já teve muita experiência com Deus. Se aquele ministério machucou ela, feriu ela, desde que não seja uma correção, mas ela viu alguma coisa que é imunda, impuro, ela não precisa sair da presença de Deus para o mundo. Ela pode sair daquele ambiente e procurar um outro, que a presença de Deus é real. Mas quando ela sai e vai para o mundo, é porque dentro dela já estava o desejo de ir para onde? O mundo. Você está entendendo? Porque se o problema desse amigo fosse lá os pastores, como ele disse, como ele era o pastor, ela só ia falar assim: peraí, eu creio desta palavra. Então, já que lá eles se tornaram imundos, então eu vou tirar o meu time de campo e eu agora vou pregar essa palavra que eu acredito nela, ela é verdadeira. Então eu vou para a praça, eu vou para os becos, eu vou para os guetos, eu vou para a Cracolândia, eu vou para um asilo, eu vou no hospital, eu vou aonde eu posso pregar a palavra, porque Jesus falou: agora ide e pregai o Evangelho. Eu não preciso abandonar o Evangelho. Da onde eu vim, me machucaram, me feriram, me maltrataram, mas eu não abandonei a palavra. Eu continuei abraçado com a palavra e pregando para vocês a palavra, não da forma que eu aprendi lá, porque eu vejo, eu comecei a reconhecer que não era verdadeiro. Mas a palavra é verdadeira. O ministério da pessoa pode não ser verdadeiro, mas a palavra é verdadeira. Você tem que entender isso. Está dando para entender? O ministério de alguém pode não ser verdadeiro, pode usurpar as ovelhas, tirar a lã das ovelhas, fazer o que for, mas essa palavra é verdadeira. É tanto que ela se cumpre. Se ela não fosse verdadeira, ela ia se cumprir. Aliás, licença, uma dessas pessoas que ele citou, e a gente não pode falar o nome porque senão dá problema, mas uma das pessoas que ele citou, ele comentou, um desses professores, foi uma pessoa que teve a maior experiência com Deus. Era uma pessoa que, não falando mal de religião de ninguém, porque foram palavras dele, ele era do candomblé. E ele tinha uma ferida na perna que não sarava por nada, já tinha feito vários tratamentos e nada tinha resolvido. E aí, no trabalho dele, salvo engano, ele conheceu, acho que era um japonês, uma pessoa japonesa, não sei, que era evangélico da Igreja Batista. E aí essa pessoa falou: olha, esse problema aí só Jesus pode resolver. E começou a chamar ele para a igreja. E um dia ele foi. E ele foi curado. Então ele teve a primeira experiência com Deus. Não espiritual, mas de cura. Mas aí ele gostou do ambiente, ele narra isso, ele gostou do ambiente dos jovens ali, começou a fazer parte. Daqui a pouco ele resolveu se batizar. E aí um dia, antes do batismo dele, segundo ele teve um problema no serviço, e a perna dele prendeu em alguma coisa, e estava dilacerando tendões, tudo. E ele não via nada, ele apagou, começou a ficar rodando ali, levaram ele para o hospital, chegou no hospital e falaram: vai ter que arrancar a tua perna. Vai ter que arrancar a tua perna. Aí falou: Senhor, se o Senhor não permitir que tire a minha perna, eu te prometo que eu entrego a minha vida para ti. E eu vou fazer
a tua obra. Eu vou falar do Senhor. E qual foi o resultado, pastor? Bom, segundo ele, continua com as duas pernas. Desculpe. Qual foi o resultado, pastor? Ele foi curado. E está com as duas pernas. Então começou a ter uma experiência com Deus. Fundou lá o ministério, entrou no ministério junto com outras pessoas. O ministério começou a crescer, a alavancar. Aí ele criou uma faculdade de ensino teológico. E aí, segundo a direção da igreja que ele errou com a igreja e a igreja botou ele para fora. Ele se magoou, conhecendo a palavra que ele era um pregador top, cara, top. Como conhecia bem a palavra, ele começou a estudar para fazer exegese, hermenêutica e outras situações. E aprendendo, ele começou a discordar de tudo que aqui está escrito. É assim que o diabo age na mente e no coração de quem carrega mágoa de alguma coisa, principalmente da obra. É assim. Teve uma vez aí uma experiência minha que o bispo do ministério que aqui estava, ele me pegou aqui nesse canto aqui, ele aqui na porta e eu aqui, mas me massacrou, me humilhou, pisou com os dois pés e foi com as duas garras no meu pescoço para não deixar nem respirar. Metaforicamente falando, tá, pessoal? Não é que ele pisou, não, tá? Por favor, estou vendo vocês olhando assim. Metaforicamente falando. Mas falou tanta coisa, e eu não podia falar nada. E o pior de tudo é que eu não estava errado. E eu não tinha feito nada para receber aquele tamanho, aquelas broncas. Tudo por causa do miserável de um cabo que ligava na caixa para poder o Bluetooth do celular funcionar. O pessoal que montou o som não tinha esse cabo. E segundo ele, lá no Rio de Janeiro tinha esse cabo. Mas ele também não trazia um cabo do Rio de Janeiro. E me cobrando para arrumar um cabo que ninguém sabia que cabo era esse. Coisa do diabo. Porque o diabo sabia o que Deus tinha na minha vida. Sabia o que Deus queria fazer na minha vida. E de frente para minha esposa assim, eu assim. Você estava aí? Mas me humilhou, mas pisou mesmo, assim, de forma que a lágrima descia e eu não falava nada. Mas vê se isso me tirou da presença de Deus. Nós não somos do que retrocede. Mas se retroceder, é só para pregar mais ainda o Evangelho. Paulo falou alguma coisa assim. Nós não somos do que retrocede. Nós podemos até deixar aquele lado e vir de cá, mas a palavra vai continuar sendo pregada. Amém? Está dando para entender? Então você não pode deixar que algumas falas, algumas broncas, seja lá o que for que acontecer na igreja, venha tirar você da presença de Deus. Ao contrário, isso tem que te fortalecer e você tem que perseverar, porque aí você tem a certeza da sua salvação. Amém? Não se perca por causa dos outros. Se ache por causa de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar.
Coloque as mãos no teu coração e cante essa canção. Consolador, Só Ele pode consolar você no dia de luta, não sai no dia de aflições, no dia de tribulações, de perseguições. peito olha, chora, se tu sair, Eu não vou sair, fala para ele, eu não vou sair. Eu não vou sair da tua presença, Senhor, porque eu não quero que o Consolador, o Espírito Santo, também venha sair de mim. Eu não vou sair da tua presença, meu Pai. sinto Então, que o teu Espírito também não saia. estou Aleluia, meu Pai. longe de ti. Aleluia, Jesus. Perdoa o meu coração Seja cheio do Espírito Santo. das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Aleluia, Jesus. Aleluia. Consolador, Aleluia. não sai daqui. Meu peito dói, chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Perdoa o meu coração, oh Espírito Santo, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Perdoa o meu coração Aprenda a guardar o seu coração, meu amado. das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem.
te amamos, te adoramos, te exaltamos, glorificamos ao Senhor, porque Tu és tudo para nós, Tu és tudo para mim, fala para Ele. Tu és tudo para mim, fala para Ele. Tu és tudo para mim, meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Ah, meu Pai. Nos livra dos espíritos de engano. Não permita, Senhor. Não permita que viemos nos perder por palavras, por mensagem de homens que se perderam ao longo do tempo, que deixaram a incredulidade inflamar o seu interior, endurecer o seu coração. Oh, meu Deus! Nos livra, Senhor. Nos livra. Estende a mão em direção à tua casa. Meu Pai, tanto essa pessoa que nos acompanha agora aqui na rede social, como cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam estar, que não vieram, que o Senhor visite agora a sua família. E se há alguém, meu Pai, nesta família precisando da cura, da libertação, do toque do Senhor, que o Senhor faça para a tua glória, não porque te peço. O Senhor não é obrigado, mas para a tua glória, que o Senhor possa fazer. Eu entrego todos, meu Deus, em tuas mãos. Eu entrego essa pessoa que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou até aqui, em tuas mãos. Este homem, esta mulher, este senhor, essa senhora, este avô, este avô, estes filhos, eu entrego todos em tuas mãos. Que todos venham ter uma semana abençoada e que o Senhor possa guardar hoje, amanhã e sempre. Guarda o teu povo, meu Pai, a família do teu povo que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Muito obrigado por você se colocar à disposição para ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra, essa mensagem tenha tocado o teu coração. E se você se afastou da presença de Deus por alguma razão como esta que a mensagem trouxe, ou talvez por qualquer outra, volta. Procura uma igreja próxima à tua casa que de fato, de verdade, ensine a palavra de Deus. E volte para Jesus. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto você ainda pode achar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E Deus abençoe a sua semana. Ficam com Deus. Deus abençoe. Amém?